Segundo dia estudando para o IBGE. Hoje eu não estudei muito. Eu vi aí uma aula de geografia e uns 5 aulas mais ou menos de raciocínio lógico. Aí eu fui fazendo as questões que tinha nos vídeos mesmo. Eu não pesquisei mais depois. Aí quando eu terminei eu fui ver as aulas de informática. Eu gosto de informática. É como se fosse uma aula assim mais de boa, né, pra descansar. Aí tinha aí, o primeiro vídeo tinha 4 questões. Só foi 4 mesmo. Eu acertei as 4. Aí depois teve outro vídeo que tinha mais 5 questões e eu acertei 4. Eu errei só a última, que eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, dessa última. Daí eu errei. E eu fui fazendo assim, estudando só por vídeo aula mesmo, não fiz nenhuma anotação. E treinando só com as questões dos vídeos. Aí amanhã eu vou dar uma olhada melhor. E vou tentar escrever alguma coisa, né? Pra poder me lembrar, porque tem algumas coisas novas que eu não me lembro. Daí eu vou escrever. Bom, então foi isso. E até amanhã. É executado pelo hardware, e o hardware necessita de instruções para funcionar, e essas instruções são fornecidas pelo software. Logo, um computador necessita de ambos, e assim consegue atender às necessidades do usuário. Gostou desse vídeo? Ele foi produzido para ajudar você a entender um pouco melhor alguns conceitos fundamentais da computação. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar as novas publicações. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso, e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática pela FGV e vamos resolver questões também de informática. Olha só, são 2 cargos nesse processo seletivo, que é agente de pesquisa e mapeamento, como supervisor de coleta do computador. Acho que pro primeiro cargo mesmo. Olha só, você cobrar 5 questões de informática público. E aqui, ó, língua. Também ter professores que vão te ajudar a estudar sobre a banca. Ver se você quiser ter aula para ser só prova. Então, quanto mais você impressora, entre outras peças. Software é a parte lógica da máquina, são os programas do computador, como Windows, Word, Excel, PowerPoint, Linux, vírus, qualquer tipo de sistema é classificado como software. Então, hardware é a parte física, software é a parte lógica. Como que funciona um computador, né? O computador, ele funciona assim, ó, entrada de dados, aí vai ter um processamento de dados, saída de dados e armazenamento de dados. Cada peça do computador vai ter uma função. Algumas peças vão ser de entrada, outras vão ser de saída e outras vão ser de entrada e saída, tá? Por exemplo, ó, teclado. Quando você digita no teclado, você faz a informação entrar na máquina. Então o teclado, ele é classificado como periférico de entrada de dados, porque ele faz a entrada da informação. Quando essa informação entra na máquina, ela vai ser processada pelo CPU, que também é chamado de processador, que é esse chip aqui, tá? Essa informação que foi processada, ela pode sair da máquina, pela impressora, que é um periférico de saída, ou pode ser armazenada no computador em um dispositivo de armazenamento, como o SSD, também chamado de disco de estado sólido, que é um periférico de entrada e saída de dados. Então na máquina tem as peças de entrada, saída e entrada e saída. E no centro aqui, ó, no meio, fica o processador, que faz o processamento de dados. Vamos conhecer todas as peças agora de entrada de dados, ó. Teclado, mouse óptico ou mouse comum, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí tem que tomar cuidado com essa palavra aqui, ó, mousepad. Mousepad é um acessório do mouse. Ele não é um periférico de entrada, é só pra colocar o mouse em cima. Essas duas palavras são parecidas, tá vendo? Touchpad, mousepad, então. Se cair na prova, periférico de entrada, será qual? Touchpad, não é mousepad, que na prova pode cair. Scanner, também chamado de mesa digitalizadora, leitor biométrico, leitor de código de barras, é um periférico de entrada. Webcam, microfone e joystick, todos eles aqui são periféricos de entrada de dados. Periférico de saída de dados, que faz a saída da informação. Ó, monitor, que é a tela do computador. Impressora jato de tinta, também chamada de DeskJet. Impressora laser, também chamada de LaserJet. Impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são de saída de dados. Vou voltar aqui um pouco, só para te explicar a lógica, tá? Desse tema, para você não esquecer. Olha só. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu tô falando no microfone. Quando a gente fala no microfone, o som da nossa voz vai fazer o quê? Vai entrar no microfone. Então o microfone é de entrada. Quando você fala no microfone, o som vai sair aonde? Na caixa de som. Então o microfone faz a entrada e a caixa de som faz o quê? Saída. Essa é a lógica, tá? Dos periféricos. Quando é de entrada, saída e entrada. Ó, primeira questão. São dispositivos de entrada e saída, respectivamente. São dispositivos de entrada e saída, respectivamente. Ó, esse enunciado aqui, ele ficou um pouco mal feito, tá? Parece que tá pedindo assim, quais são os dispositivos de entrada e saída? Tem as duas funções, mas não é isso não. Aqui tá pedindo o primeiro de entrada e o segundo é de saída. Ó, respectivamente, tá? Primeiro de entrada, depois de saída, tá bom? Mas o enunciado não ficou muito bom não, tá? Na prova, caso fosse cobrado uma questão parecida com essa na sua prova, você poderia entrar com recurso, porque o enunciado deu um duplo sentido ali, tá? Então, aqui a gente vai resolver como se fosse correto, tá? É de entrada e saída. O primeiro tem que ser de entrada, o segundo de saída. Aí eu vou marcar aqui, ó, em todas as alternativas, qual é a função de cada dispositivo. Vamos lá. Ó, letra A. Scanner é de quê? Entrada. Microfone, entrada. Monitor, saída. Mouse, entrada. Teclado, entrada. Impressora, saída. Alto-falante, que é a mesma coisa de caixa de som, saída. Projetor, que é a mesma coisa de monitor, saída também. Então qual alternativa aqui tem um de entrada primeiro e outro de saída? Letra C. Ó, teclado de entrada, impressora de saída.
Então você tem que saber isso aqui, tá, pessoal? Tem que estudar. Você tem que fazer em qualquer sistema de computação. E desempenha um papel fundamental na interação entre os usuários e as máquinas. Alguns dispositivos têm a capacidade de executar ambas as funções. Assinale a opção que indica um dispositivo que tem entrada e saída combinadas, ó. Entrada, mouse, entrada, impressora laser, saída. Resposta correta, letra B. Tá vendo? A FGV tem costume de cobrar esse assunto. Já vi cair em muitas provas, tá, pessoal? Eu coloquei aqui algumas questões só. Tem muitas questões sobre esse assunto. Tem que estudar. Questão 3. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados, ó. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Qual que é de entrada aqui, ó? HD, entrada e saída. Impressora, saída. Memória, toda memória é de entrada e saída. Monitor de vídeo, saída. Teclado, entrada. Então qual que é exclusivamente de entrada? Letra E, teclado. Tá vendo? Então tem que guardar. Essas informações são importantes. Passa um caderno, né? Anota aí pra você não esquecer. Ó, questão 4. Observe os dispositivos listados abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal. Impressora, mouse, teclado, monitor de vídeo. São dispositivos de saída. Mouse e teclado, entrada. Monitor de vídeo, saída. Então é o número 1 e o 4. Ó, tem um no início aqui e aqui. Aí eu já posso eliminar essas daqui se eu fizesse por eliminação, né? Depois tem o 4, ó. C. Resposta correta. Fiz algumas questões aqui, tá? Bem básicas, são da FGV. Pode cair essa na prova sua? Pode cair. Já caiu em várias provas anteriores, pode cair na sua prova também, de outra forma, né? Você viu que cada questão é de um jeito. Pode cair, o mesmo assunto. Eu tenho um intensivo de questões da FGV 2025, com questões de 2025 e anos anteriores também, da FGV, pra você praticar questões, que é muito importante. Você Na sua próxima viagem, escolha um cartão em que você pode confiar. tá dentro do tema Windows, e como tem o Windows aqui embaixo também, ó, noções de sistema operacional, pode cair também para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, tá bom? Os editais são um pouco diferentes, mas o tema principal é o mesmo, que é o Windows, tá bom? E tipo de arquivos, pessoal, cai muito nas provas da FGV. Acho que desde que a banca aí começou a elaborar a prova de concurso, ela cobra tipo de arquivos. Então vamos conhecer. Ó, muitos candidatos não estudam informática para concursos públicos. Estude comigo os assuntos mais cobrados e fique atualizado. RTF, entre outras, são para identificar um tipo de arquivo no computador. Quando você abre um arquivo no computador, arquivo de texto, arquivo de imagem, vídeo, música, todos os arquivos têm uma extensão no final do nome, tá bom? Essa extensão, essa sigla que aparece no final do nome, é para identificar o tipo de arquivo. Aí temos aqui, ó, arquivo de texto, arquivo de imagem, arquivo de áudio, arquivo de vídeo, arquivo compactado, arquivo executável, arquivo de página web e arquivo do sistema. Isso aqui é um resumo, tá, pessoal? Existem outros tipos de arquivos que eu não coloquei aqui, mas eu tenho um material à venda, organizado, voltado para a banca FGV, que você pode adquirir comigo, que eu vou te apresentar no final do vídeo, meu telefone WhatsApp, né? Pra você praticar questões, tá bom? FGV, você vai aprender a informática dela praticando questões, da mesma forma que eu faço. Eu pratico muitas questões da FGV pra conhecer o perfil de questões dela. Então não é só assistir o vídeo aula aqui não, pessoal. Tem que praticar questões, tem que estudar, tá bom? A videoaula tem só pra te dar uma orientação, tá bom? Você pode passar o caderno também, as informações que eu tô passando pra você. Isso você que você está fazendo, só assistir a videoaula, é levar pro caderno, anotar as informações, tá certo? E não precisa ficar o dia todo estudando também não, tá? Tinha que ir pra casa, descansar, almoçar. DocDocX, TXT, RTF, PDF, ODT, CSV são extensões de texto. DocDocX são extensões de arquivos do Word. TXT é uma extensão de texto, do bloco de notas, que é um programa do Windows. RTF, WordPad. PDF, Adobe Reader. ODT, LibreOffice Writer. CSV, texto separado por vírgula. Então todas essas extensões aqui, essas siglas, são extensões de arquivos de texto. Imagem, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF com 2F, TIFF com F só. Áudio, MP3, WAV, OGG, ACC, WMA. Vídeo, MPEG, MPG, AVI, WMV. Aí tem uma extensão de vídeo também que tá em prova, que é o MP4. Ó, MP4, pessoal, é de vídeo, tá? E MP3 é de áudio. Pode cair como pegadinha na prova. Qual item abaixo é uma extensão de vídeo? Se tiver assim, ó, MP3, MP4, de vídeo, MP4. De áudio, MP3. Tá bom? Arquivo compactado, ó, RA e ZIP. Arquivo executável, exe, com, CMD e BAT. Em português, o programa ou aplicativo padrão instalado para abrir arquivos de texto com extensão TXT é o. Ó, em uma instalação padrão. Sistema operacional Windows 10, em português, o programa ou aplicativo padrão instalado para abrir arquivo de texto com extensão o quê? TXT. TXT é um arquivo de texto, ó. Qual é o programa que você pode abrir o TXT no Windows? Ó, letra A, Skype, Paint 3D, Clipchamp, bloco de notas, editor de caracteres. Skype, Paint 3D, Clipchamp, bloco de notas ou editor de caracteres. Letra D, D de dado. Bloco de notas. O bloco de notas é o Word 2019 e o Excel 2019 salvam seus arquivos em determinados formatos, por padrão. Assinale as extensões que correspondem aos formatos de arquivo padrão para o Word 2019 e o Excel 2019, respectivamente. Formatos, por padrão. Assinale as extensões que correspondem aos formatos de arquivo padrão para o Word 2019 e o Excel 2019, respectivamente. Então as extensões do Word são quais, ó? Que eu te expliquei lá no início. Ó, o Word tem duas extensões padrão, né? Que é Doc e DocX. Ó, ponto .doc, ponto .docx. Deixa eu voltar aqui rapidinho pra te mostrar. Deixa eu apagar as marcações aqui, ó. Lá em cima, ó. Extensões de texto, Doc e DocX, são do Word, né? Aí olha só, lá na questão, tá pedindo aqui, ó, a versão do Word 2019, tanto do Word como do Excel. Aí o que acontece, ó, no Word, na versão 97, que é a mais antiga, né, ninguém usa mais, e o 2003, a extensão padrão era .doc, o Word 97 ao 2003, tá? E na versão 2007 até 2019, e também na versão 365, que é a versão mais atual,
é .docx. Então doc é do Word de 97 a 2003. Docx é do Word de 2007 até o 2019 e o 365. Observe que na questão agora, ó, tem que ser qual? O Word e Excel, respectivamente, na ordem. Primeiro Word, depois Excel. Na letra A eu tenho, ó, doc, XLS. Na letra B, docx, XLSX. Depois tem ODT, ODS, entre outros. Então, o candidato iria ficar na dúvida entre esses dois. Só que a versão é 2019, não é? Então tem que ser qual? DocX. Tem que ter o X no final. E o Excel, XLSX. Então aqui, pessoal, nessa questão, por exemplo, se a pessoa não estuda informática, ela vai saber qual é a alternativa correta ali? Não vai saber. Por quê? Ela fica na dúvida. Entre doc e docx. Muita gente sabe que o Word salva em doc. Mas essa questão do X, nem todo mundo sabe. Então muitas pessoas, muitos candidatos que fizeram esse concurso, se não estudar informática, poderiam ter marcado a letra A e achando que está correto. Mas não está. Por quê? Tem a versão lá no enunciado. Então quando tem a versão, tem que guardar isso. Doc é da versão 97 ao 2003. DocX é da versão 2007 ao 2019 e o 365. Então a letra B ali que é a resposta correta. Ó. O Word DocX. Excel XLSX. Beleza? Letra B, resposta correta. Tanto a primeira questão, só lembrando aí, ó, e a segunda são questões da FGV, que é a banca do IBGE. Então você tem que estudar com foco na banca. Eu tenho provas anteriores. Somente extensões de arquivos do Windows que usualmente são associadas a imagens é. A lista que contém somente extensões de arquivos do Windows que usualmente são associadas a imagens é. Ó, imagens. Aonde aqui, ó, qual alternativa só tem extensão de imagem? Imagem é o quê? Fotografia, foto, vai ficar mais fácil pra você guardar. Então qual item aqui só tem extensão de imagem? Você pode ir direto nas alternativas ali onde tem imagem, tá? Extensão de imagem, ou você pode fazer eliminação. Vamos fazer eliminação primeiro, pra gente guardar um pouco aí como que é resolver uma questão por eliminação. Olha só, doc, nós acabamos de resolver uma questão sobre doc e docx, né? Doc é um arquivo de quê? Texto. Então não é de imagem, ó. É de texto. Já eliminei essa daqui. Deixa eu ver outra aqui mais fácil de achar. Ó, PDF, muita gente conhece, PDF, é um arquivo de texto também. Já eliminei. Aí eu ficaria agora entre a letra C, D e E. Aí só, vamos eliminar mais. EXE, pessoal, cai muito nas provas da FGV, tá? EXE não é uma extensão de imagem, é uma extensão de arquivo executável. Então já posso eliminar. O Wave, aqui, ó, é uma extensão de áudio, de música. Então já tá eliminado. Qual que sobrou? Letra C. Ó, GIF, JPG e PNG. São extensões de imagem. Então você pode fazer por eliminação, caso caia uma questão parecida com essa na sua prova, ou você pode procurar as extensões de imagem. Aqui te ensinei a fazer por eliminação primeiro. Vamos fazer agora direto, sem ser por eliminação. Ó. Deixa eu apresentar. Vou te mostrar. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer agora direto, só identificando as extensões de imagem, ó. Qual é a extensão de imagem assim? Mais conhecida, vou dizer, mais conhecida. Tem uma extensão que é muito conhecida, na minha opinião, né? Que é o GIF, que é aquela imagem animada, GIF, que tem no celular também, ó. Tem GIF aqui, ó. E tem GIF aqui. Depois do GIF, qual a segunda extensão de imagem mais conhecida? JPG, ó. E a última, PNG. Letra C. Tá vendo? Você pode fazer de duas formas. Por eliminação ou direto. Tem essas duas formas aí. Todas essas extensões aqui, pessoal, todas elas, ó, todas, caem nas provas da FGV, tá? Aqui nessa questão, a banca colocou sobre imagem. Mas poderia cair de texto. Por exemplo, se aqui no lugar de imagem fosse texto, qual seria a alternativa correta? Assinale a extensão que está associada a arquivos contendo imagem. A banca FGV gosta muito de cobrar as extensões de imagem, de foto. Então qual item abaixo aqui, ó, é uma extensão de imagem. Ó, no contexto do Windows 10, assinale a extensão que está associada a arquivos contendo imagem. Nós podemos fazer uma eliminação aqui, ó. TXT é um arquivo de texto, então já está eliminado, ó. Não é de imagem. EXE, que eu expliquei para você agora na questão anterior, é um arquivo executável, não é de imagem. Aí ficamos aqui entre a letra A, C e D. PNG, que é um arquivo de imagem. E as outras extensões, ó. Vamos ler. Ó. CSV é um arquivo de texto separado por vírgula. EXE é um arquivo executável. RA é um arquivo compactado. E TXT é um arquivo de texto simples. E PNG é um arquivo de imagem. Assim, de todas as extensões que mais caem nas provas da FGV, a imagem é a que mais diretamente pelo Excel ou ser utilizado como padrão de arquivo de texto para exportação e importação de dados em diversas plataformas. Assinale o tipo de arquivo que pode ser aberto diretamente pelo Excel ou ser utilizado como padrão de arquivo de texto para exportação e importação de dados em diversas plataformas. Ó, e essa extensão aqui, pessoal, que eu vou te apresentar aqui, é uma extensão de um arquivo de texto, tá? É arquivo de texto. Vamos fazer uma eliminação aqui já. Qual item aqui, ó, não é de texto? GIF é de imagem, ó, não é de texto. Aí eu fiquei entre letra A, B, D e E. Todas aqui são de texto, ó. Letra A de texto, letra B de texto, D de texto e E também. CSV, DocX, PDF, RDF. Aí olha só, essa extensão aqui sempre vai estar relacionada à exportação e importação de dados. É um arquivo de texto que você pode colocar ele no Excel. O Excel é um programa de planilhas eletrônicas, não é de texto. Mas ele é um programa que você pode criar tipo um banco de dados, com um arquivo de texto. Esse arquivo que você pode colocar no Excel, ele é um arquivo de texto simples, né? De texto simples para dados, tá? Aí seria aqui a letra A. Bom, vou tentar explicar de uma forma mais simples, assim, pra você guardar. Toda vez que você vê no enunciado falando sobre exportação e importação de dados, ou importação de dados, tem que ter essas palavras aqui, tá? E é um arquivo de texto, vai ser o CSV. O CSV cai muito nas provas da FGV, tá? É a banca que eu vejo cobrar mais o CSV. Nunca vi assim, não me lembro outras bancas cobrando essa extensão, mas a FGV gosta de cobrar CSV.
É parecido com arquivo de imagem, tá? Além dos arquivos de imagem, que ela cobra muito, o CSV cai muito em prova, tá? E sempre vai estar relacionado ao quê? Exportação e importação de dados. É um arquivo de texto que você pode colocar ele dentro do Excel para fazer um banco de dados, tá? Um banco de dados. Só guarda isso. Letra A, resposta correta. Se você quiser